Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos estar iniciando este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Peço que você, neste momento, esteja orando ao Senhor, pedindo que Ele possa falar ao nosso coração. A gente vai estar cantando uma canção, você que está em casa, você que está aqui presencialmente, que o Senhor possa falar conosco, amém? Oi? Não é com você. Estourou a corda. Descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Tu és tudo que eu preciso, Jesus. 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 Tu és tudo que eu preciso, Jesus.
Deus, Tu és tudo que eu preciso. Enquanto cantávamos essa letra, eu me lembrei da palavra do Senhor Jesus que disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos muito da orientação do Senhor, né? Mas eu quero dar uma boa noite a todos os irmãos, você que está aqui presente, você que nos visita, que está aqui conosco, e principalmente os irmãos também que estão acompanhando, né, nessa transmissão em seus lares. Sejam todos bem-vindos nesse ambiente e que o Senhor Deus possa estar falando ao nosso coração através de tudo que vai acontecer aqui neste lugar, nesta noite. Eu quero ainda compartilhar com os irmãos um texto bíblico, Salmos de número 126. Salmo de número 126, o salmista, ele tem uma expressão muito linda, quando ele diz que grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse salmo está se referindo ao povo de Israel quando está no exílio babilônico, e Deus faz realmente algo maravilhoso no meio desse povo, que as pessoas, os outros, mesmo aqueles que os escravizavam, reconhecem que o Senhor, Deus de Israel, fez grandes coisas por eles. E por isso eles exclamam, né, que Deus encheu sua boca de riso, né, júbilo, e gratidão a Deus por aquilo que Deus fez. E que eu e você possamos também aprender a ser gratos a Deus por aquilo que Ele faz por nós. Mesmo esse frio, né? A gente reclama, murmura um pouquinho, mas devemos dar graças a Deus, porque é o tempo dEle. E se Ele nos deu um lugar aconchegante para ficar, agasalho para vestir, devemos ser gratos ao Senhor. Mas esse versículo, o número 6, quando diz quem sai andando e chorando enquanto semeia, se fala mais, é um versículo missionário, se usa muito esse texto para falar sobre missões. E nós estamos, como Igreja Batista, em campanha de missões estadual, que usa o texto base de Romanos, capítulo 5, versículo 5, né? Nós temos até um cartaz bem grande ali na parede, onde diz compartilhando esperança, evangelizando, falando de Cristo, mostrando o caminho da verdade para aqueles que ainda não o conhecem. E se você gostaria de compartilhar disso, ajudar nesse trabalho, orando, contribuindo, né? Ou mesmo, quem sabe, Deus pode te usar para ir também fazer esse trabalho. E a gente louva a Deus por esse tempo que nós temos para fazer missões, compartilhando a esperança. Que Deus nos abençoe nessa introdução de culto. E ainda nessa introdução nós queremos orar agradecendo a Deus pela sua vida, por você estar aqui. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Amado Deus, nós rendemos-te graça, porque as tuas misericórdias, a tua graça se renovaram nesse dia,
E é por isso, Senhor, que nos encontramos aqui nesse momento de culto para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. E nós queremos pedir, Deus, que o Senhor receba tudo isso que aqui vai ser realizado para a honra e glória do Teu nome, para a edificação também da Tua igreja neste local. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que adentrou neste lugar, de cada visitante que está aqui conosco, que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame na vida de cada um as bênçãos celestiais. Mas, principalmente, derrama no coração a convicção e a certeza de que precisamos do Senhor. Por isso, Pai, nós oramos agora entregando todo esse culto na direção do Teu Espírito Santo. Fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Mas hoje também é uma noite muito especial. É uma noite onde nós estamos muito felizes de poder apresentar o Benjamin, né? O Benjamin está aqui, já chegou o Benjamin? Está aqui, né? Então eu quero pedir que a Elisângela e o Rodrigo e o Benjamin, né, possam vir aqui à frente. Não sei se tem padrinhos também, pode. Então tem padrinhos, né? A gente vai estar fazendo essa apresentação do Benjamin, tá? Rodrigo, a gente fez estudos, Rodrigo e Elisângela, né? E quando estava prestes a se batizar, foi transferido para Joinville. Mas o sonho dele é voltar a ser batizado aqui junto conosco. É isso mesmo, né? Ou estou falando errado? Sejam bem-vindos. Vem um pouco mais para cá, que daí vocês vão aparecer na live. É isso? Tá certo aqui? Ok, olha só que lindo, né? Obrigado da presença. Parabéns, vocês estão aqui. Tá, irmãos, deixa eu só dar um esclarecimento por que nós, como igreja, fazemos temos essa prática, né? Baseado na palavra de Deus, lá em Lucas, no capítulo 2, do versículo 21 até o versículo 23, nos diz a palavra do Senhor assim: completado 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no, o menino, a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Esse texto que eu li fala do Senhor Jesus. Quando ele tinha 8 dias de nascido, os pais, sendo judeus, religiosos, praticantes da lei, eles pegam o seu menino e fazem esse procedimento que era a circuncisão na criança. E nesse dia, então, a criança recebe o nome, e Jesus também recebeu esse nome de Jesus. E depois, passado mais alguns dias, 33 dias, eles pegam essa criança e levam ao templo para apresentarem ao Senhor. Então, esse ato que nós estamos fazendo aqui, trazendo o Benjamin aqui à frente e os pais, não é um batismo, mas a gente está seguindo uma prática de apresentar essa criança ao Senhor. Apresentá-lo ao Senhor. E o batismo do Benjamin só vai acontecer o dia que ele crescer, que ele entender que ele é pecador, que ele precisa de Cristo e ele tomar a decisão por Jesus. Aí sim é batismo. Mas hoje nós queremos apresentar o Benjamin, colocando-o diante do Senhor, pedindo que o Senhor derrama as bênçãos, né? E parece que ele é bem fortão, né? Então a gente vai fazer isso agora. Será que eu consigo pegar ele aqui? Olha que lindo, né, irmãos? Eu vou pedir que a igreja fique em pé. Estenda suas mãos em direção ao Benjamin
E vamos orar pedindo que Deus abençoe? Nosso Deus e amado Pai, como é precioso estar na Tua casa, na Tua presença, Senhor. E mais ainda, Deus, quando o Senhor permite que uma vida venha a este mundo. E agora, Deus, com o Benjamim em nossos braços, nós estamos clamando ao Senhor e pedindo a bênção do Senhor na vida dele. Que ele possa crescer conhecendo da Tua palavra. Que ele possa desenvolver o seu, Senhor, a sua estatura, o seu intelecto, buscando a orientação do Senhor. Derrama, Pai, sobre a vida do Benjamim, as bênçãos celestiais que o Senhor tem preparado para cada um daqueles que busca o Senhor. De uma maneira muito especial, eu quero pedir, Deus, para os seus pais, que o Senhor também enche-os de sabedoria, de conhecimento, para que possam transmitir ao Benjamim tudo aquilo, Senhor, que é do Senhor, a Tua palavra principalmente. Nós pedimos a Tua bênção nesta família, que o amor e a graça do Senhor estejam sempre presentes na vida deles. Dessa forma, Pai, nós o apresentamos o Benjamim diante do Senhor, para que o Senhor cuide dele, para que o Senhor, ó Deus, faça com que ele cresça sendo um homem temente ao Senhor, um homem que ama a Tua palavra. É a nossa oração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. A igreja pode sentar. Deus te abençoe. Não está ouvindo, está bem dormindo, né? Obrigado, Rodrigo. A nossa igreja costuma dar uma lembrança. Aqui nós temos um certificado de que nesse dia foi apresentado o Benjamim, tá? Certifico que a criança Benjamim Lazzarini Valtric, nascido no dia 4 de maio de 2021, filho de Elisângela Lazzarini Valtric e Rodrigo Valtric da Silva, foi apresentado ao Senhor conforme a palavra de Deus em Lucas, capítulo 2, 21 e 23. Chapecó, 18 de julho de 2021. Igreja Batista Central. Que Deus os abençoe. E também a igreja dá uma lembrancinha, um livro, e esse é muito precioso, e é assim que ele estiver conhecendo da palavra de Deus, ou aprendendo, você possa ler esse livro para ele, tá bom? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, tá bom? Depois a gente conversa um pouco mais. Deus abençoe vocês também, tá? Obrigado. Pode sentar. Nós vamos continuar com esse culto, louvando o nosso Deus, e a gente vai chamar agora o Ministério de Louvor para dar continuidade a esse culto, louvando o nosso Deus. Amém. Vou convidar a igreja a ficar de pé. Vamos estar louvando o nosso Deus. Eu quero, antes da gente começar a cantar, ler 3 versículos. Se encontram em 1 Coríntios 15, os versículos do 16 a 19. 4 versículos. E a palavra do Senhor diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém? Vamos cantar uma música e ela fala assim: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque um dia a morte vai vir, mas eu vou estar na glória com o meu Jesus, que vivo está. Amém? Porque Ele vive,
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça clareia a minha visão e é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me
desde dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti, tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso, tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou, tua graça. Quando eu sou fraco, é que sou forte. 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 Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça, tua graça, tua graça. Sei que eu posso acreditar, sempre que tua voz me falar, tua vontade eu vou seguir, cada dia me guiar. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei essa estrada escura leva-me ao teu querer. Ajuda-me aos medos vencer, teu sopro faz-me renascer. Nunca falhaste, és fiel, a tua graça é o meu viver. Yeah. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei essa estrada escura leva-me ao teu querer. Mesmo fraco, teu rosto eu posso ver. Tens falado para que eu possa crer. Mesmo fraco, teu rosto eu posso ver.
que eu possa crer. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei essa estrada escura leva-me ao teu querer. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei essa estrada escura leva-me ao teu querer. Vai cantar mais uma canção e o nome dessa canção é Formoso És. Ela fala sobre quão formoso é o nosso Deus. E o refrão dela diz assim: tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, a Deus, a viver só para ti. Que isso possa ser tua oração, irmão. Que nós possamos cada vez mais querer anunciar dessa palavra do nosso Deus, desse sacrifício de Jesus na cruz por nós, dessa graça abundante que a gente acabou de cantar. Que a gente possa viver isso, mas também anunciar isso, para que outras pessoas possam viver esse tão grande amor. Amém? Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória vive em mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória vive em mim.
vontade, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória viva em mim. Que a minha recompensa é tua glória viva em mim. Que a minha recompensa é tua glória viva em mim. Amém, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Que essa música realmente seja uma oração e que possamos fazer disso. Que a palavra do Senhor possa brilhar em nossa vida. Amém? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Quero chamar o nosso irmão Neto aqui à frente. E também vou chamar as crianças até os 11 anos, as crianças de 11, até 11 anos para vir à frente para a gente orar com elas. E elas têm o seu culto também. Enquanto nós vamos estar aqui ouvindo a palavra do Senhor, elas vão estar também ouvindo na sua classe, né? Venham aqui na frente as crianças. Isso. Olha só. As professoras também, né? Ok. Tá chegando mais crianças ali, né? Olha só. Ok, irmãos, a gente vai orar mais uma vez, abençoando a vida das crianças no seu culto. E também nessa oração já vou estar pedindo a bênção do Senhor para a palavra de Deus na vida através do nosso irmão. Tá? Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, e como é bom cantar louvores ao teu nome. E neste momento nós queremos apresentar cada criança, Pai, que está aqui, agradecendo pelos pais que a trouxeram neste lugar, pedindo agora a bênção do Senhor sobre a vida delas, aquilo que vão realmente aprender da Tua palavra, Pai, que possam ser guardadas nesses coraçõezinhos e quando crescerem vão estar lembrando das coisas boas que aprenderam aqui. Abençoe as professoras, os capacita e dá a elas, Pai, o conhecimento do Senhor para que elas transmitam de uma forma clara e objetiva no coração dessas crianças. Abençoe também, ó Deus, o teu servo, que está com a responsabilidade de transmitir à tua igreja a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa usá-lo conforme aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E que a palavra do Senhor possa trazer edificação, possa trazer despertamento, desafios em nossas vidas, Pai, para melhor servirmos, para melhor estar na tua presença. Abençoe a vida do nosso irmão Neto, conduza, Pai, ele na direção do Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus os abençoe. Irmão Neto, Deus abençoe. Está com a palavra. Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. O frio congelou também. Olha, a palavra que Deus tocou no meu coração se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27. A palavra diz: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar.
mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, que essa palavra venha tocar o coração da igreja, assim como tem tocado o meu coração. Para que venhamos, Senhor, estar no centro da Tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor deseja, não o que nós desejamos no nosso dia a dia. Abençoa esse culto, abençoa esta palavra, Senhor, que nós venhamos, Pai, sair daqui diferente daquilo que entramos. E venhamos, Senhor, a fazer a Tua obra, a Tua vontade, da maneira que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 24. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Paulo faz um comparativo da vida espiritual. Aqui ele fala é totalmente espiritual. Parece que é carnal, mas é totalmente espiritual. Paulo faz um comparativo da nossa vida espiritual como se fosse uma corrida. Nós estamos numa corrida. E muitas vezes a gente não entende que nós estamos correndo. A maneira que eu conheci a Cristo não é a maneira que eu vivo hoje. Eu vivo uma corrida espiritual, sim. E eu tenho percebido que eu tenho alcançado a Cristo. E quanto mais eu olho para Cristo, quanto mais o meu alvo é Cristo, quanto mais a minha meta é Cristo, o eu vai ficando para trás. Eu vou mudando, eu vou melhorando. A corrida, ela condiciona o corpo. Assim é a corrida espiritual, ela condiciona o ser humano. Aquele que fica com os olhos fitos em Cristo, aquele que vive correndo permanente espiritualmente, ele evolui espiritualmente. Eu tenho percebido nos últimos tempos que a gente tem vivido uma religiosidade assim. Aceitei Jesus, glória a Deus, estacionei, parei. Sou salvo já, está tranquilo. Jesus é meu Salvador, né? E Paulo diz aqui que há esforço na vida espiritual. Quando ele compara uma corrida, ele está falando assim, as pessoas não param lá por causa de uma coisa que logo vai acabar, vai passar. Nós corremos, Paulo fala para a igreja, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Um vai ganhar o prêmio, no versículo 24, no estádio. Mas ele fala para que todos nós que somos crentes em Cristo Jesus, que cremos no Senhor, que a gente corra para alcançar o prêmio. O prêmio está disponível a todos. A minha corrida espiritual começou quando eu entendi quem era Jesus e eu aceitei a Jesus Cristo. Aí começou a minha corrida. Às vezes a gente acha que terminou a corrida quando a gente entra na igreja, mas aí começa. E aí começa a evolução. E Paulo ele faz um paralelo. Temos que correr para vencer. Temos que nos esforçar. Ele está falando aqui que depende de nós também esse alcance. Corram. Versículo 24. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Corram. Não permaneçam do jeito que vocês chegaram aqui. Evoluam. Busquem. Olhem para Cristo. A vida espiritual é uma corrida que corremos em busca do prêmio, a vida eterna. Nós achamos que a graça é só isso. Sou salvo pela graça, pronto, acabou. Está ótimo. Mas se eu errar, não tem problema não. Jesus me salvou, rapaz. Nós temos um preço a pagar. O cristão deve ter a disciplina espiritual e travar essa luta com a carne. Carne contra espírito, espírito contra carne, do corpo contra a mente. A nossa luta é com regras, sim. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Mais uma vez, Paulo cita um atleta. Quem vai ser coroado é porque está tendo regras lá, aqui também tem. Nós temos que nos esforçar, sim. Se a gente quer ser sal e luz, nós devemos agir de forma diferente. Se a gente quer ser sal e luz, nós devemos mudar os nossos conceitos e entender que nós somos falhos, sim. A gente não pode ser medido por baixo. O nosso sarrafo é alto. E nessa palavra a gente vai entender o que Paulo está querendo dizer, porque ele está dizendo para a gente, como cristão, que a gente luta por uma coisa maior do que aqueles que correm no estádio. Aqueles que correm no estádio, eles ganham uma medalha. Olha, fazer um paralelo aqui da minha vida. No dia que eu voltei do acidente
e eu peguei a medalha de campeão da Sul-Americana, foi uma decepção tão grande para mim. Vocês não têm noção da decepção que foi para mim. Pensei, caramba, minha vida quase se foi por causa disso. Será que o Senhor não merece mais o meu esforço? Não, eu me esforcei tanto para aquilo, eu também queria aquilo. É meu trabalho, eu tenho que fazer com excelência, eu gosto de fazer com excelência, eu não gosto de perder nada. Nunca gostei, toda oportunidade que Deus me deu de trabalho, eu sempre gostei de vencer. Nunca gostei de esmorecer, porque eu via como uma porta que Deus abriu para mim, então tinha que fazer o meu melhor. Mas eu falei, rapaz do céu, a gente luta por uma coisa que perece, e vai passando anos, e outros vão entrando no nosso lugar, a gente não vive para sempre, a gente vai ficando esquecido. Será que o Senhor não merece mais? Será que Deus não merece muito mais de nós? Se os atletas lutam, competem, se aplicam de forma exaustiva por uma coroa que perece, que é passageira, os cristãos devem fazer muito mais. Versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Primeiro Paulo fala, corram e alcancem um prêmio. Depois o Paulo faz um paralelo. Todos competem por uma coisa que acaba. Eles treinam, eles se dedicam, eles pagam preço por uma coisa que perece. Mas nós não. Nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. A pergunta que eu quero fazer para a igreja hoje. Nós lutamos, nós sacrificamos, nós deixamos o nosso eu de lado para uma coroa que não perece? Como é que tem sido a nossa vida fora daqui? Será que nós estamos lutando mesmo? Será que essa corrida que Paulo está dizendo aqui, a gente está fazendo na nossa vida, sim? Paulo fala, nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Nós. Primeiro ele fala, igreja, corram. Depois ele fala, nós fazemos por algo maior. O meu sacrifício não é por uma coisinha que daqui a pouco passa, meu sacrifício é por uma coisa maior. E Paulo sabe que ele tem que se sacrificar, porque Paulo entende, eu sou humano. Tem um versículo bíblico que Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores, eu sou o maior deles. O cristão entende que ele tem que se sacrificar, que ele tem que lutar contra ele, quando ele entende que ele é pior que os outros. Quando eu vejo alguém pecar, e a gente vive num mundo de pecado, quando eu vejo alguém pecar e ter uma falha muitas vezes grosseira, eu falo assim, caramba, se eu não tivesse Jesus eu seria igual, talvez até pior. Então eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar contra mim mesmo, por uma coroa eterna. Será que nós temos lutado por isso? É uma reflexão que Deus colocou no meu coração. Neto, você tem lutado por isso mesmo? Vai lá e fala para a igreja, será que vocês têm lutado por isso mesmo? Ou será que está cômodo vir nos cultos no domingo, vir no culto de oração, fazer parte de um ministério, pregar para um parente? Será que está cômodo? Ou será que você tem corrido mesmo? Será que você tem se sacrificado mesmo, rapaz, pela eternidade? Ou você está tipo, sou salvo, tá beleza. Paulo, pelo que eu vejo, Paulo não tratava a vida assim, não. Paulo tratava a vida dele completamente diferente do que a gente vive. O meu exemplo é Cristo, é óbvio. Mas eu vejo Paulo escrevendo as cartas aqui, eu vejo quanto ele sofria com ele mesmo, um espinho na carne. Meu Deus, ele tinha um espinho na carne. Algum defeitinho ele tinha, né? Ele lutava contra isso, mas a graça de Deus bastava. Mas a luta continua. Aceitei Cristo. Agora eu tenho que começar a olhar para mim. É compreensível o mundo que a gente vive e as coisas que a gente tem vivendo, que a gente vai vivendo, que a gente vai percebendo, porque o mundo é egoísta demais. Esse olhar coletivo, esse olhar amoroso é cada vez mais difícil. A Bíblia diz que o amor iria se esfriar. Aqueles que amam mesmo, olha, é raro. Em todos os âmbitos, desde o relacionamento conjugal até o relacionamento na igreja, até o relacionamento com o parente. Às vezes dentro da casa, um não gosta do outro, um irmão, um parente, um vô que não se fala, o amor se esfriou. Só que nós, como cristãos, que a gente diz que a gente tem que agir diferente. Tem que perdoar, tem que amar. Tem que ser até meio bobo às vezes, sim. Eu vejo por mim.
Versículo 26, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Olha que Paulo diz para a gente mais uma vez. Primeiro, ele diz que a nossa vida espiritual é uma corrida. E ele fala para a igreja, corram, corram, corram. Não permaneçam do jeito que vocês chegaram. Corram, continuem evoluindo, continuem buscando o alvo. Depois ele fala que todos que competem fazem um treinamento rigoroso. E ele também faz por uma coisa que é incorruptível, que é imperecível. E agora no 26 ele diz, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Agora vai ficando mais interessante, porque Paulo diz assim, ó, e eu também, primeiro ele fala, corram vocês, depois ele fala, nós fazemos, e agora ele fala, eu não corro sem alvo. Eu não estou correndo por correr. Eu não estou pregando por pregar, eu não estou sofrendo por sofrer. Vocês podem até achar que eu estou passando isso tudo aqui por nada. Eu tenho um alvo. E depois ele diz, não esmurro, não luto como quem esmurra o ar. Ele dá dois sentidos. Primeiro, a corrida, com alvo, Cristo. E segundo, a luta. Eu não dou soco no vento. Os meus golpes têm direção. Para onde é a direção que Paulo está falando dos seus golpes? Versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Esmurro o meu corpo. Paulo dá um sentido espiritual à corrida e um sentido carnal à luta. Ele luta contra ele mesmo, ele esmurra o seu próprio corpo, ele se nega, ele tomou a sua cruz e se negou mesmo. Mais uma pergunta, será que nós estamos vivendo isso verdadeiramente? Será que nós estamos esmurrando nos nossos corpos para que o Senhor seja glorificado? Ou será que nós estamos buscando a glória para si próprio? Paulo nunca deixou de ter o alvo, Cristo. Paulo nunca deixou de correr em vão e Paulo nunca deixou de lutar por lutar. A luta de Paulo foi contra ele próprio. A sua corrida foi para Cristo. Em Filipenses, capítulo 3, versículo do 12 ao 14, ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois Cristo, para isso também foi alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mais uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo prossegue para o alvo. Tudo que Paulo sofreu, todas as consequências que ele teve do seu ministério não foi em vão. A nossa vinda à igreja não pode ser em vão. A nossa vida com Cristo, ela não pode ser em vão. As coisas que a gente aprende aqui dentro não pode ser em vão lá fora. Nós temos que praticar sim. O alvo de Paulo era Cristo, o meu também. O problema é que nós estamos achando que ser efetivo espiritualmente é ser somente membro de alguma denominação e praticar atos religiosos doutrinários de uma igreja local. É muito mais que isso ser cristão. É muito mais do que vir ao domingo, é muito mais do que jejum, é muito mais do que oração. Haja vista o fariseu publicano, Senhor, eu dou dízimo, eu jejuo 3 vezes na semana, e tal. E o publicano falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Quem foi justificado? Aquele que comparecia efetivamente ao templo, ou aquele que buscou o Senhor de coração aberto, de peito aberto, expressando quem Ele era. Eu não sou nada, Senhor, me perdoa. Me ajuda a sair dessa. Algumas práticas espirituais não estão na moda, já estiveram na moda no passado. O perdão. O perdão é algo que não está mais na moda. O perdão não está na moda. Eu acabei de ver um assassino, um serial killer morrer e uma vibração total do país. Nossa, que bom que ele morreu. Que bom nada. Eu queria saber o que estava na cabeça daquele cara ali.
Eu queria saber o que passava na cabeça dele para poder precaver as outras gerações que estão vindo, porque assim, o inimigo foi forte ali. O inimigo usou um camarada para destroçar muitas famílias. Eu não queria que ele morresse, eu queria saber o que passava naquela cabeça. Aconteceu aqui, na cidade vizinha, um guri. Vocês viram o que aconteceram? O que o inimigo fez? Eu vi gente desejando a morte dos outros. Eu não quero saber o que passa na cabeça dele, porque ele tem que conhecer esse Jesus que eu conheço. Eu não quero mal de ninguém. Eu não quero mal de ninguém. Nós temos que perdoar e pronto. Ah, mas não foi a sua família. Se fosse, não, o que eu iria fazer, meu Senhor? Eu quero que o reino seja engrandecido. Eu quero que mais pessoas adentrem nesse reino. Eu quero chamar mais pessoas para ser corrida comigo. Paulo estava chamando, corram comigo. Paulo fala, corram. Depois ele fala, mas nós também estamos fazendo assim, assado. Depois ele fala assim, eu esmurro o meu corpo e eu não corro sem alvo. Primeiro ele fala, faça. Depois ele fala, nós estamos fazendo de um jeito. Depois ele fala, eu faço assim. Mas o perdão só é exercido para quem está com os olhos em Cristo. Perdão não é para qualquer um. Em Atos, capítulo 7, versículo 55 ao 60. Atos, versículo 7, capítulo 7, versículo 55 ao 60, diz: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. O perdão de Estevão é muito diferente do que a gente vive hoje. O camarada está sendo apedrejado, acusado do que não fez, e mesmo assim, antes de morrer, ele fala: Senhor, não coloca esse pecado na conta deles, não, eles não sabem o que fazem. Vamos lembrar o que Jesus fez na cruz. Senhor, eles não sabem o que fazem. Jesus intercedeu perante o Pai. A gente está vivendo um mundo totalmente dividido. Nosso país, então, mais ainda. Quem não pensa igual a mim, não presta. Mas calma aí. Calma aí, você sabe o que levou ele a pensar diferente? Você quer mudar alguém? Ame. Porque eu só mudei porque minha esposa me amou. E ela me ensinou um monte de coisa, que se ela não tivesse me amado e me aceitado, eu não teria aprendido. E ela só aprendeu muito comigo porque eu também amei. E suportei alguns momentos. Assim como ela suportou alguns momentos. E foi o amor. O amor transforma. Nada é mais eficaz que o amor. Eu não sei, na vida eu nunca vi nada mais transformador que o amor. É só ver como Jesus tratou os seus discípulos. Alguns até queriam ser maior no reino. Ele amou igual. Ele foi mostrando com atitudes como é que deve ser. O maior no reino é aquele que serve, meu camarada. E no final de tudo, todos eles serviram. Todos eles se entregaram. Todos eles não lutaram. A gente está lutando uma luta desigual. Uma luta que Deus não está envolvido nisso, não. A gente acha que Deus está envolvido porque é a nossa posição, porque é a nossa imposição, porque pensa diferente, porque tem que ser assim. Deus não está envolvido nisso, não. O Senhor só vai estar envolvido na nossa luta quando a gente lutar com armas espirituais. Quando a gente der os frutos do Espírito Santo. E se fizerem uma maldade conosco? Tá bom, vou para a glória. Isso aí que esses camaradas pensaram aqui, esses meus irmãos aqui pensaram assim. Poderiam lutar. Ah, se fosse um de nós apedrejado no lugar de Estevão, eu queria ver da onde sairia esse perdão. Ah, se fosse a gente que fosse Cristo, cheio de poder, fez milagres e mais milagres. Será que na hora daquele momento que Jesus morre, será que nós falaríamos igual Cristo? Pai, perdoa? Ou será que nós faríamos assim?
Senhor, essa raça não tem jeito não. Ah, se Jesus pensasse como nós pensamos, nós não estaríamos aqui. Já pensou se fôssemos no lugar de Cristo? Senhor, tem jeito não. Chega. Fiz um monte de coisa aí, ó. Ih, o Senhor está fazendo faz tempo. Botou para cair pão do céu, eles estão aí, ó. Olha o que eu fiz, Senhor. Olha o que eu fiz. Até ressuscitei gente aí, ó. Eles estão me matando aqui, ó. Por nada, estão mentindo. Está fora de moda o perdão. Está fora de moda o amor. É impossível escravizar o corpo sem exercitar o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Paulo se coloca como exemplo para aqueles que ele chamou para a corrida. Paulo demonstra que aquilo que ele prega verdadeiramente é a realidade da sua vida. É impressionante o que Paulo nos ensina quando ele diz: esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu não venha a ser reprovado. Mais uma pergunta para a igreja. Na atualidade, nós estamos vendo, dentro da igreja brasileira no geral, mais aprovação ou mais reprovação de comportamento? O que nós estamos percebendo aí? Paulo fala assim: eu estou lutando contra mim porque eu estou pregando o evangelho, eu estou pregando a salvação por meio de Cristo, e eu não quero ser reprovado, porque se eu for reprovado, vai um monte cair. Então, assim, eu tenho que me esmurrar. Nós estamos fazendo isso? A pergunta que Deus falou comigo: Netão, você está fazendo isso? Está fazendo mesmo de verdade? Está lutando contra si mesmo? Para que eu seja glorificado, para que outros adentrem o meu reino, você está lutando contra você mesmo? Frutos da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Vamos entender um pouquinho o que é esmurrar o corpo. Como esmurrar o corpo, porque às vezes parece que esmurrar o corpo é vir na igreja. Rapaz, fiz um sacrifício, estava um frio. Vamos sair de carro, rapaz, nem tomei banho para vir aqui, porque não ia ter como não, estava muito frio. Que sacrifício, capaz, que sacrifício, gente. Ser apedrejado sem ser culpado e perdoar é mais difícil ainda. Ser crucificado sem ter culpa alguma por uma mentira, invenção, é mais difícil ainda. E perdoar e amar é mais difícil ainda. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, que na verdade é devassidão, que é o comportamento das pessoas que se entregam desmedidamente aos prazeres sexuais, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, o egoísmo, dissensões, que é o conflito, disputa, desavença, facções, que é partido, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Vamos fazer uma reflexão breve aqui, igreja. A Bíblia, ela é muito clara. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Alguém está comentando alguma coisa dessa aí? Parece, na atualidade, que só isso aqui é pecado, porque isso aqui é um pecado que fica bem à vista. Esses atos aqui, quando alguém comete, todo mundo sabe, mais cedo ou mais tarde. Ah, mas eu não estou comentando isso, mas aqui está no mesmo pacote. Uma coisa errada, outra coisa também errada. Não é só isso que é errado. Depois de imoralidade sexual, impureza e libertinagem, ele diz idolatria e feitiçaria. Alguém está cometendo algum tipo disso aqui? Alguém que está aqui, alguém que está em casa? Ah, mas eu não estou também, eu idolatria, eu também essas coisas, feitiçaria, eu já até mexi com isso, mas então tá, beleza. Ódio. Ódio. Alguém já sentiu ódio durante a semana que passou, durante o mês? Alguém já despejou uma bandeja de ódio na vida de alguém? Pode ser que a gente tenha feito isso ontem, viu? Pode ser que a gente tenha feito isso ontem. Pode ser que a gente tenha feito isso hoje, antes de entrar na igreja.
Alguém está gerando discórdia, ciúme? Alguém? Alguém cometeu isso aqui essa semana? Vamos lá. Vamos ver essa perfeição que parece que a gente é, mas a gente não é. Paulo diz isso, que ele luta contra ele esmurra o seu próprio corpo para não cometer coisas como essa, para não ser reprovado. Quantas pessoas estão sendo reprovadas? Quantas pessoas que lideram estão caindo? A gente não estou falando só de moralidade sexual, estou falando de ódio, de discórdia. Olha quanta discórdia tem envolvido a igreja brasileira nos últimos tempos. Às vezes dentro da igreja, de pastores de denominações diferentes, olha quanta coisa ruim tem acontecido. Vamos lá, ira, egoísmo, dissensão, que é conflito, que é disputa. Isso eu nem vou falar só dentro da igreja, eu vou falar no seu trabalho, na sua casa, na sua rotina. Será que uma dessas coisinhas, facções, inveja, será que você viveu, você está passando por isso? Embriaguez. Ah, mas eu não me embriago não, eu só tomo um negocinho no final de semana. Todo final de semana? Consegue ficar um mês sem tomar alguma coisa? Não consegue não, né? Meu amigo. Cuidado. Orgias e coisas semelhantes. Aí, ele diz, eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Será que alguma dessas coisas a gente tem praticado? Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aí eu consigo entender porque Jesus falou, naqueles dias muitos irão dizer, pois expulsamos demônio, curamos enfermos, fizemos o bem, coisas assim. Ele falou, aparta-te de mim, vocês que praticam o mal. O mal é isso aqui, ó. Jesus tirou a religião toda. Eu expulsei demônio, eu curei enfermo, eu não sei o quê. Calma aí, apartam vocês que praticam o mal. Talvez a gente tenha vindo toda semana para a igreja e tenha cometido algumas coisas dessas aqui, e talvez de forma rotineira, viu? Deus falou comigo, fala que talvez seja até de forma rotineira, porque quem sabe, sabe. Porque eu estou lidando com o ser humano. E quando Deus me corrige, é porque Ele me ama. Deus não discrimina ninguém. O maior bandido, o maior corrupto, o maior imoral, Deus não discrimina, Ele ama. Só que se você está aqui, você está propício a ser corrigido pelo Pai através da palavra. Não é o Neto que está falando, porque isso aqui falou muito para mim primeiro. Falou muito comigo, muito. Muito, de uma forma que eu fiquei perplexo quando eu olhei para mim e falei assim, eu não sou isso tudo mesmo não. A diferença entre o cristão e o não cristão é que quem é cristão de verdade não vive uma vida pautada nos desejos carnais. O cristão verdadeiro esmurra o seu próprio corpo e luta contra si mesmo para fazer a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja feita através da sua vida e ele não venha a ser reprovado. Será que não estamos percebendo que estamos tendo um número altíssimo de reprovação daqueles que pregam o Evangelho? Esmurrar o próprio corpo é negar o DNA pecador e carnal e ir sentido ao contrário daquilo que a carne pede. Nosso senso espiritual deve dominar nossas ações, mas será que é dessa maneira que estamos vivendo? É que a gente, quando fala espiritual, gente, isso tem acontecido e é um erro grande que eu tenho percebido. Quando a gente fala ser espiritual, a gente acha que ser espiritual é ser um ser que ora, um ser que é tranquilo dentro da igreja. Ser espiritual, ele vai além. Ele está no seu dia a dia. Ele vem para a igreja, sim. Ele ora, sim. Ele busca na palavra, sim. Mas ele pratica tudo isso que ele aprende. Ele luta contra o eu na hora que alguém bate numa face. Nossa, a gente tem que dar outra face. Isso é ser espiritual. Jesus foi muito espiritual. Se fosse um de nós. Estevão mais ainda também, né? Olhou para Cristo. E por que Estevão foi espiritual? Porque ele viu Cristo, ele viu a glória de Deus e falou, meu amigo, eu não tenho nada contra vocês estão me apedrejando. Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Não coloca esse pecado na vida deles. Em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 2,
a gente começa a entender como é que a gente vai conseguir ser espiritual. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ser espiritual é ter um alvo, é ter uma meta, é ter a sua visão voltada a um exemplo. Jesus não é só o meu Senhor e Salvador, Jesus é o meu maior exemplo de vida. Meu maior exemplo de como eu devo fazer as coisas começa com Cristo. Muitos têm exemplo como Davi, que derrubou o gigante. Meu exemplo é Jesus. Porque esse daí não errou, não. Ele não errou. Passou por aqui, morreu, ressuscitou, voltou, não errou de novo. Está à direita de Deus Pai, não erra. E nos ensina com toda humildade que o maior é aquele que serve. Que o maior não é aquele que tem a posição social, não é aquele que é mais elogiado, não é aquele que tem mais pessoas a seu serviço. O maior na terra, o maior nesse mundo, geralmente é aquele cara que é mais servido. Tem muitos em volta dele e ele pede, eu quero isso. Pega lá, me abana aqui, quero suco. Pega a chave do meu carro. Tem motor, nem dirige, tem motorista. Esse é o maior. Jesus falou que o maior é o que serve. É o que faz tudo. Mesmo não precisando. Porque mesmo ele sendo Senhor, ele não precisaria, mas ele serviu. Isso é ser sal e luz. Isso é ser sal e luz. A gente tem devido ao movimento desse mundo de triunfalismo, a gente acha que ser sal e luz é ter imposição, é falar, porque Jesus fez isso, fez aquilo. Se você não aceitar, você vai para o inferno, meu camarada. Porque, esse daí já está, esse daí está no inferno, esse daí não creu, esse daí é outro pecador ali. Não é isso. É completamente diferente. Alguns exemplos de Jesus, para a gente entender um pouco. Mateus capítulo 18. Vamos pegar alguns exemplos práticos de Cristo, para a gente entender um pouco mais. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Deixa eu ver. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devemos perdoar o irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Agora vamos em João, capítulo 13. Vou discorrer alguns trechos aqui para a gente entender a lei de Cristo, a vida de Cristo, os exemplos de Cristo. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como as pessoas olham para a gente e nos definem como discípulo de Cristo? Por amor ou porque nós vamos à Igreja Batista Central? Qual a definição de discípulo de Cristo? Poxa, o fulano de tal ali é um discípulo de Jesus. Ele vai lá na Igreja Batista do pastor Eli. Fulano de tal é um discípulo de Cristo ali. Ele vai na igreja lá. Que homem misericordioso, hein? Rapaz, que homem brando, hein? Que mansidão. Olha, esse daí outro dia até nem cumprimentei ele. Mesmo assim ele passa e me cumprimenta. Falei mal dele, acho que ele está até sabendo que eu falei mal dele, mas ele não faz a mesma coisa não, ele é diferente. Porque Jesus é esse que esse cara serve, meu amigo. Porque até nisso ele é diferente dos outros, hein? Os outros aqui, outro dia eu discuti com a irmãzinha da igreja ali, aquela ali, ó, até nem olha para minha cara, passa... Isso acontece. Isso acontece. Vamos lá, em Lucas capítulo 6. Vamos discorrer um pouco mais aqui, que Deus tem falado e a gente tem que... Lucas capítulo 6, versículo 27 ao 32. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoe os que amaldiçoam, orem por aqueles que o maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe a outra face. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolva.
como é que vocês querem que os outros lhe façam? Façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que amam. Que mérito nós temos? E que mérito terão se fizeram bem àqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes bem, emprestem a eles, esperar sem receber nada de volta. Que palavra! É tudo o contrário que eu vejo. Você pode até falar, pô, mas eu amo sim, Neto, mas amo o teu inimigo? Ora por quem maltrata você? Será que você não percebeu que aquele que está te maltratando, ele só tem isso para te oferecer? E ele não maltrata só você, ele maltrata um monte de gente, que ele precisa do mesmo Jesus que te mudou, que te restaurou, que mudou a tua mente, que mudou a tua perspectiva. Será que você não entende que eles também precisam, mas não é brigando, não é se impondo, é amando, é orando? Será que nós não percebemos isso? Mas nós temos que perceber isso, mas nós só iremos perceber se nossos olhos estiverem fitos em Cristo. Se a gente olhar para o nosso alvo e falar, perdoa, Senhor, eu amo Ele assim, essa pessoa é assim, eu também era assim, eu deveria ser pior do que ele se o Senhor não tivesse me alcançado. Mas os nossos olhos estão aonde? Aonde estão os nossos olhos? Nós achamos, essa é a realidade, que somos melhores do que os outros. Somos melhores do que aqueles que não conhecem esse Jesus que nós conhecemos. Nós achamos isso sim. Eu, em muitos momentos, achei isso. Em muitos momentos eu falei, pô, esse camarada aí... E depois Deus falou comigo, quem é você, rapaz? Você era pior que ele. Se eu não tivesse entrado na tua história, meu camarada, vai lá no Rio, teus amigos lá onde é que estão. Vai lá ver o que aconteceu com eles. Se eu não tivesse te tirado de lá. Se eu não tivesse aparecido na tua vida. E eu falei assim, é mesmo, Senhor. Aí eu começo a ver que eu sou tão falho quanto qualquer outra pessoa. E Paulo consegue perceber isso também, que Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Temos que entender que não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores do que pensamos. E nem somos merecedores da salvação em Cristo. O dia que entendermos isso, pensaremos como Paulo, que reconheceu quem era e se colocou como o pior dos pecadores. Temos a necessidade de, nessa noite, hoje, entendermos quem somos nós e para que fomos chamados. Fomos chamados para crer em Jesus Cristo? Sim. Mas fomos chamados para dar frutos ao Senhor. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha que interessante. E agora eu quero fazer um paralelo com os frutos da carne, com os frutos do Espírito. Frutos da carne, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, desavenças, facções, inveja, partido, embriaguez, orgia e coisa semelhante. Frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas duas coisas aqui, elas caminham lado a lado. Se você deixar que a tua carne te domine, você vai produzir isso aqui. E tudo isso aqui é egoísta. Os frutos da carne são egoístas. Eles são para o prazer de uma pessoa só.
Eles são para o domínio de uma pessoa só. Não interessa se vai ferir o outro, interessa é o meu prazer. Os frutos do Espírito, o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, ela é extensiva. Os frutos do amor, os frutos do Espírito, ela se estende para o próximo. Ela faz bem para o próximo. Não é algo para o meu eu. Muitas vezes a gente amassa o nosso eu para fazer o bem, para amar, para ser bondoso. Muitas vezes a gente tem que amassar o nosso eu para ser paciente. Muitas vezes a gente tem que amassar o nosso eu para ter amabilidade, para ter alegria. Muitas vezes a gente tem que amassar o nosso eu para ter um ambiente de paz. Muitas vezes a gente tem que amassar o nosso eu. Os frutos do Espírito, ele é coletivo. Ele é para um bem maior. Os frutos da carne é para o bem de uma só pessoa, é um egoísmo tremendo. Quando eu vejo os frutos do Espírito, eu lembro logo do inimigo que ele quis dominar o céu. Eu falei, cara, isso daí está aí, ó. Está aí, ó. Ele quer essa discórdia, essa briga, essa inveja, essa imoralidade, é para o prazer de um só. Não interessa o que os outros pensam, não interessa eu vou ferir os outros. Aqui não. Fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso aqui, se eu tenho amor, se eu tenho alegria, se eu tenho paciência, se eu tenho paz, se eu tenho amabilidade, se eu tenho bondade, se eu tenho fidelidade, se eu tenho mansidão e domínio próprio, quem usufrui muito mais é quem está próximo de mim. Os frutos do Espírito foram para ser feitos de forma coletiva. Foi para ser sal mesmo, para temperar a vida do outro mesmo. Os frutos do Espírito, ele tempera a vida dos outros. Nota-se que os frutos da carne têm a tendência de produzir prazer egoísta, ruim e que leva à morte. Enquanto os frutos da carne citados têm a tendência de produzir coisas ruins, os frutos do Espírito têm a tendência de produzir um prazer coletivo, harmônico e saudável. É o convite que eu faço para a igreja nesta noite. Nós cremos em Jesus Cristo. E se nós estamos aqui é porque cremos mesmo. Mas nós devemos ter uma vida santa. E para se ter santidade, a gente precisa tirar o nosso eu da jogada. Precisamos esmurrar o nosso corpo. Esmurrar o próprio corpo é só para quem quer ser discípulo de Jesus e não consumidor das suas bênçãos. O que nós estamos querendo ser? Discípulos de Jesus ou consumidor das suas bênçãos? Que Deus abençoe todos, que todos tenham uma noite abençoada. Faça uma reflexão em casa daquilo que vocês estão vivendo, como eu fiz muito durante a semana. Uma pressão gigante. A gente não pode falar o que pensa, não pode retrucar, tem que amar. E assim eu vou vivendo, porque Cristo é a minha meta. O meu alvo não está nas coisas desse mundo. Seja lá qual for, campeão, perdedor, nada disso me interessa mais do que Cristo. Demonstre Cristo nas suas atitudes durante a semana. Você já sabe o que é bom, o que é ruim. O que vem da carne, o que vem do Espírito. Então que você venha produzir aquilo que o Senhor tem como propósito para você produzir. Todo cristão deve produzir frutos para o Espírito, não para a carne. Dessa maneira, dessa forma, a gente vai realmente entrar na vida de muitos. Vai realmente temperar a vida de muitos, sendo sal e luz. Vai iluminar a vida de muitos. Não iluminar o nosso quadradinho fechado aqui do templo, mas iluminar mesmo lá para fora. Porque o tempo é curto, a nossa vida é muito passageira e a gente precisa fazer a obra de Deus. Pastor. Amém, meus irmãos. Muito obrigado, irmão Neto, por essa palavra. A gente vai estar orando nesse instante. E logo depois da oração vamos estar ainda ouvindo essa música. E a oração silenciosa, estamos encerrando esse culto. Ficou o desafio para mim, para você, através dessa palavra. E a gente percebeu que
quando você coloca realmente à disposição de Deus, você tem que lutar. Não é isso? Porque você lutando, você vai vencer com Cristo, em Cristo, porque Ele é o nosso objetivo, Ele é o nosso alvo. Vamos orar? Amado Deus, nós rendemos-te graça mais uma vez, principalmente porque a Tua palavra falou ao nosso coração, Senhor. Quero te agradecer pela vida desse nosso irmão, e também, ó Deus, como temos orado, para que o Senhor possa usar muito mais a sua vida, levando a mensagem, a palavra do Senhor, como Ele tem feito. Deus abençoe também cada um que adentrou aqui nesta noite, e que essa palavra que a gente ouviu nesta noite, ó Deus, possa fazer a grande diferença em nossa vida, no nosso dia a dia, Senhor. Precisamos disso. Precisamos nos aproximar mais do Senhor. Por isso, Pai, nós pedimos que esse grande amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, a consolação do Teu Espírito Santo continua conosco, nos fortalecendo, nos animando e trazendo ao nosso coração a esperança do reino eterno. Pedimos tudo isso e entregamos nas mãos do Senhor, que tenhamos uma semana de vitória, mas uma semana de reflexão sobre aquilo que ouvimos nesta noite. Que a Tua graça, Pai, seja abundante em nós. É a nossa oração, é a nossa gratidão, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos ouvir a música e aí estamos encerrando o culto. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade mim. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajuda, Deus, viver só para Ti. Minha coroa eu deixo aos Teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é Tua glória vive em mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer
brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória vive em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa